O toque rítmico da bengala branca de Ana Clara Souza ecoava pelos corredores de mármore da Escola Preparatória Campos Elíseos. Cada batida deliberada contra o chão polido anunciava a chegada da garota de 17 anos que acabara de se transferir do Colégio Estadual Tiradentes. Os alunos se alinhavam nos corredores, seus sussurros criando uma sinfonia de curiosidade e maldade que Ana Clara já estava acostumada a ouvir aonde quer que fosse. Ana Clara se portava com uma compostura incomum, seus óculos escuros escondendo olhos que haviam perdido a visão aos 10 anos devido a uma rara condição genética. Seus cabelos pretos estavam presos em um rabo de cavalo bem feito e, apesar do peso de incontáveis olhares, ela se movia com propósito pelo território desconhecido de sua nova escola. Em meio à multidão de alunos privilegiados, Marcos Vinícius se destacava imediatamente. O filho de 18 anos da família mais influente de Campos Elíseos, ele era dono dos corredores com a confiança que apenas a riqueza ilimitada poderia proporcionar. Suas roupas de grife e relógio caro captavam a luz enquanto ele cutucava seus companheiros, já avaliando o que ele percebia como um novo entretenimento. Durante o horário do almoço, Ana Clara navegava pelo refeitório com cuidadosa precisão. Seus sentidos aguçados pintavam um mapa detalhado da sala através do som e do cheiro. Ela conseguia ouvir o tilintar das bandejas, distinguir entre diferentes conversas e até sentir as sutis mudanças na pressão do ar, conforme os alunos se moviam ao seu redor. Anos de treinamento haviam aprimorado essas habilidades muito além do que qualquer um poderia imaginar. Quando ela encontrou uma mesa vazia e colocou sua bandeja de almoço, Marcos Vinícius se aproximou com seu característico charme falso. Sua voz pingava com falsa preocupação enquanto ele oferecia ajuda, atraindo a atenção dos alunos próximos que sentiam um drama se formando. "Aqui, deixe-me ajudá-la a se acomodar adequadamente." Marcos Vinícius anunciou alto o suficiente para metade do refeitório ouvir. Ele estendeu a mão para a bandeja de Ana Clara com exagerada cortesia, mas suas verdadeiras intenções ficaram claras quando ele deliberadamente a inclinou, enviando um fluxo de sopa de tomate em cascata pela frente de seu casaco branco. A reação foi imediata. Gargalhadas irromperam do círculo de amigos de Marcos Vinícius, espalhando-se como um incêndio pelo refeitório. Alguns alunos pareciam desconfortáveis com a exibição, mas a pressão dos colegas os manteve em silêncio. Ana Clara ficou imóvel por um momento, com a sopa escorrendo de suas roupas, enquanto Marcos Vinícius fingia choque e arrependimento. "Oh não, sou tão desajeitado. Acho que é isso que acontece quando você tenta ajudar alguém que não consegue ver o que está por vir", disse ele com falsa sinceridade, provocando mais risadinhas de sua plateia. Em vez das lágrimas ou explosão que Marcos Vinícius esperava, Ana Clara calmamente pegou em sua mochila um pequeno pacote de lenços de papel. Ela se limpou metodicamente, seus movimentos precisos e sem pressa. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que qualquer resposta irritada teria sido. "Acidentes acontecem", disse ela simplesmente, sua voz firme e clara, embora geralmente sejam menos intencionais. Sua reação composta frustrou Marcos Vinícius, que esperava quebrar seu espírito imediatamente. Alguns alunos começaram a murmurar entre si, notando como ela havia lidado com a situação com inesperada dignidade. O que nenhum deles sabia era que Ana Clara estava se preparando para momentos como este durante toda a sua vida. Quando os médicos deram a notícia devastadora sobre sua perda progressiva de visão, seu pai, o tenente-coronel Roberto Souza, tomou uma decisão que moldaria o futuro de sua filha. Em vez de permitir que ela se refugiasse na autocomiseração, ele a matriculou na Academia de Artes Marciais do mestre Tanaka. O treinamento foi brutal no início.
Ana Clara tropeçou em movimentos básicos, caiu inúmeras vezes e suportou a frustração de aprender a lutar na escuridão total. Mas o mestre Tanaka, um ex-instrutor militar, foi implacável em sua crença de que a cegueira não era uma deficiência, mas simplesmente uma maneira diferente de perceber o mundo. Seus olhos enganam, ele dizia a ela durante aquelas primeiras sessões. Seus ouvidos, sua pele, seu senso interno de equilíbrio. Estes não mentem. Aprenda a confiar neles completamente. Através de anos de prática disciplinada, Ana Clara desenvolveu habilidades que pareciam quase sobrenaturais para observadores externos. Ela conseguia detectar a sutil mudança na respiração de alguém que precedia um ataque, sentir a vibração através do chão que indicava passos se aproximando e sentir o deslocamento de ar que revelava a posição e as intenções de um oponente. Seu treinamento havia progredido muito além da autodefesa básica. Ela havia conquistado sua faixa preta em Taekwondo, dominado elementos de Aikido e Jiu-Jitsu e desenvolvido um estilo de luta exclusivamente adaptado aos seus sentidos aguçados. Cada movimento era econômico e preciso, projetado para neutralizar ameaças sem violência desnecessária. Mas Ana Clara havia aprendido algo ainda mais valioso do que técnicas físicas. O mestre Tanaka a ensinou paciência e pensamento estratégico. O lutador mais forte, ele frequentemente dizia, é aquele que vence sem lutar. Deixe seus inimigos revelarem suas fraquezas antes de você revelar sua força. Conforme os dias passavam na preparatória Campos Elíseos, Marcos Vinícius e seus seguidores, Caio Mendes e Tiago Oliveira, intensificavam seu assédio. Eles deliberadamente moviam cadeiras para fazê-la tropeçar. Falavam em sussurros projetados para confundir sua navegação e espalhavam boatos sobre suas supostas limitações. No entanto, Ana Clara continuava a responder com calma e profissionalismo, fazendo anotações em braille, participando de discussões em sala de aula e, gradualmente, ganhando o respeito dos professores que reconheciam suas habilidades acadêmicas. A campanha de bullying chamou a atenção de Helena Rodrigues, uma aluna latina esperta que havia observado a situação com crescente desgosto. Ela se aproximou de Ana Clara após um incidente particularmente cruel na biblioteca, oferecendo amizade e apoio genuínos. Não suporto ver aqueles idiotas atormentando você, disse Helena, sua voz tensa de raiva. Alguém precisa enfrentá-los. Ana Clara sorriu levemente. Às vezes, a melhor resposta à agressão é deixar o agressor expor seu próprio caráter. Também observando das laterais estava Davi Kim, um aluno coreano brasileiro quieto, conhecido por suas habilidades de programação de computadores e mente analítica. Ele vinha documentando o comportamento de Marcos Vinícius, coletando evidências do assédio sistemático que outros preferiam ignorar. Os três aliados improváveis começaram a se encontrar regularmente, com Davi compartilhando suas gravações digitais e Helena fornecendo apoio emocional. Mas Ana Clara permaneceu comprometida com sua filosofia de paciência, mesmo quando os ataques se intensificaram. A situação atingiu um ponto de virada durante uma excursão escolar para a reserva natural local. Marcos Vinícius havia convencido vários colegas a participarem do que ele chamava de uma brincadeira inofensiva. Mas sua verdadeira intenção era muito mais sinistra. Sob a cobertura da escuridão, durante a parte de acampamento noturno da viagem, ele e seus cúmplices planejaram encenar uma falsa emergência que humilharia Ana Clara na frente de toda a classe. Tarde da noite, enquanto os alunos se acomodavam em suas cabanas, três figuras mascaradas se aproximaram de Ana Clara enquanto ela caminhava sozinha perto da borda do acampamento. Eles haviam disfarçado suas vozes e planejado assustá-la em um pânico que lhes proporcionaria um cruel entretenimento.
Entregue seu dinheiro e celular, um deles exigiu em um tom deliberadamente rude. Ana Clara fez uma pausa, sua cabeça inclinando-se ligeiramente enquanto ela processava a situação. Apesar de suas tentativas de disfarce, ela já havia identificado cada voz e reconhecido seu perfume familiar e padrões de respiração. O pós-Barbacaro de Marcos Vinícius era particularmente distinto. "Eu não tenho muito dinheiro comigo", ela respondeu calmamente, sem fazer nenhum movimento para atender às suas demandas. Quando Marcos Vinícius estendeu a mão para agarrar seu braço, o treinamento de Ana Clara finalmente se revelou. Em um movimento fluido, ela se afastou, pegou seu pulso e usou seu próprio impulso para jogá-lo com força no chão. A técnica foi tão suave e sem esforço que os outros dois atacantes mal entenderam o que havia acontecido antes que Marcos Vinícius estivesse gemendo na terra. Caio avançou, mas Ana Clara já havia rastreado seu movimento através do som e do deslocamento de ar. Ela girou, desviou de seu ataque desajeitado e atingiu precisamente um ponto de pressão que o enviou cambaleando para trás, ofegante e agarrando o peito. Tiago congelou, de repente entendendo que eles haviam subestimado gravemente sua pretendida vítima. Sua voz tremeu enquanto ele tentava recuar. Não era para isso acontecer assim. Ana Clara se virou para ele, sua voz carregando uma frieza que nenhum deles havia ouvido antes. "Marcos Vinícius, seu perfume te entregou imediatamente. Caio, você sempre respira pela boca quando está nervoso. E Tiago, você tem uma maneira distinta de mudar seu peso quando está desconfortável. Vocês realmente pensaram que algumas máscaras baratas enganariam alguém que depende do som e do cheiro para a navegação?" Os três garotos ficaram em silêncio atordoado, sua elaborada brincadeira tendo saído pela culatra espetacularmente. Não apenas eles não conseguiram intimidar Ana Clara, mas eles se expuseram como valentões incompetentes que nem sequer conseguiam executar seus esquemas adequadamente. Marcos Vinícius lutou para se levantar, sua jaqueta cara rasgada e seu orgulho despedaçado. "Isso não acabou", ele conseguiu sussurrar. "Na verdade", disse Ana Clara com silenciosa autoridade, "acabou sim, porque agora vocês sabem algo sobre mim que muda tudo. Eu não sou a vítima indefesa que vocês pensavam que eu era. Eu nunca fui." A notícia do incidente se espalhou rapidamente pela escola, embora os detalhes exatos permanecessem obscuros. Marcos Vinícius e seus amigos alegaram que haviam sido atacados sem provocação, mas sua história tinha inconsistências que levantaram questões entre alunos e professores. A verdade começou a emergir quando Davi revelou sua coleção de evidências gravadas, documentando meses de assédio sistemático. Helena também vinha coletando depoimentos de alunos que haviam observado o bullying, mas estavam muito intimidados para se manifestar anteriormente. A revelação de que a garota cega e quieta possuía treinamento avançado em artes marciais chocou toda a comunidade de Campos Elíseos. Alguns alunos foram inspirados por sua força e resiliência, enquanto outros lutaram para reconciliar seus preconceitos sobre deficiência com a realidade das capacidades de Ana Clara. A diretora Vitória Antunes convocou uma investigação abrangente sobre os incidentes de bullying. O conselho escolar, já sob pressão dos pais preocupados com o ambiente tóxico, exigiu ação imediata para lidar com a situação. Durante a audiência formal, Marcos Vinícius tentou se retratar como a vítima de um ataque não provocado. Seu pai, o proeminente advogado Ricardo Albuquerque, trouxe um conselheiro jurídico para defender a reputação de seu filho e ameaçar a escola com processos judiciais se uma ação disciplinar adequada não fosse tomada contra Ana Clara. Mas quando as evidências foram apresentadas, incluindo gravações de áudio de Marcos Vinícius, planejando brincadeiras e se gabando de sua campanha de assédio, a narrativa desmoronou completamente. Tiago,
sobrecarregado pela culpa e pelo medo de consequências legais, corroborou as evidências documentadas e forneceu detalhes adicionais sobre incidentes que não haviam sido gravados. Eu estava errado, ele admitiu durante seu depoimento. Nós todos estávamos. Ela nunca fez nada para merecer o que fizemos com ela. Marcos Vinícius nos convenceu de que era apenas diversão inofensiva, mas não era nada inofensivo. A audiência se tornou um catalisador para mudanças mais amplas na preparatória Campos Elíseos. Marcos Vinícius foi expulso imediatamente, enquanto Caio recebeu uma longa suspensão e aconselhamento obrigatório. Tiago, que havia mostrado genuíno remorso e cooperação, enfrentou uma suspensão mais curta e exigência de serviço comunitário. Mais importante, o incidente provocou conversas sobre suposições, preconceito e o tratamento de alunos com deficiência. Muitos membros do corpo docente reconheceram sua própria cumplicidade em ignorar sinais óbvios de assédio, e novas políticas foram implementadas para criar ambientes mais seguros para todos os alunos. Ana Clara se viu impulsionada para um papel de liderança inesperado. Ela foi convidada a falar em assembleias, participar de painéis de diversidade e ajudar a treinar funcionários sobre conscientização sobre deficiência. Alguma atenção a deixava desconfortável, mas ela reconheceu a oportunidade de educar os outros e impedir que futuros alunos enfrentassem tratamento semelhante. O mestre Tanaka visitou a escola para demonstrar técnicas adaptadas de artes marciais, mostrando como os métodos de luta tradicionais poderiam ser modificados para acomodar diferentes habilidades físicas. Sua apresentação desafiou as suposições de muitas pessoas sobre o que era possível para indivíduos com deficiência visual. A força vem de muitas formas, explicou ele aos alunos e pais reunidos. Ana Clara aprendeu a transformar o que alguns veem como limitação em capacidade extraordinária. Ela vê com todo o corpo, luta com a mente tanto quanto com os músculos e demonstra que o espírito humano não pode ser derrotado pelas circunstâncias. Conforme o ano letivo progredia, o círculo de amigos de Ana Clara se expandiu além de Helena e Davi. Alunos que antes a ignoravam ou evitavam começaram a procurá-la, atraídos por sua inteligência, humor e confiança silenciosa. Ela se juntou ao time de debate, onde suas habilidades analíticas e compostura inabalável a tornaram uma oponente formidável. O programa de artes marciais que o mestre Tanaka estabeleceu em Campos Elíseos se tornou extremamente popular, atraindo alunos com e sem deficiência que queriam aprender sobre técnicas adaptadas e disciplina mental. Ana Clara serviu como instrutora de pares, ensinando aos recém-chegados o básico da consciência situacional e autodefesa. Durante o semestre da primavera, Ana Clara recebeu um convite para falar em uma conferência nacional sobre direitos e educação de pessoas com deficiência. Sua apresentação, intitulada Vendo Além da Visão, abordou a importância de desafiar suposições e reconhecer as diversas forças que todos os indivíduos trazem para suas comunidades. Quando as pessoas olham para mim, disse ela à plateia, elas frequentemente veem limitação antes de ver possibilidade. Elas se concentram no que eu não posso fazer, em vez de descobrir o que eu posso realizar. Mas a verdadeira visão não tem nada a ver com olhos e tudo a ver com compreensão, empatia e a coragem de olhar além das aparências superficiais. A apresentação da conferência levou a oportunidades adicionais de falar e ofertas de bolsas de estudo de universidades de prestígio. As conquistas acadêmicas de Ana Clara, combinadas com seu trabalho de defesa e história pessoal única, a tornaram uma candidata muito procurada para programas competitivos. Conforme a formatura se aproximava, a preparatória Campos Elíseos selecionou Ana Clara como a oradora da turma,
reconhecendo tanto sua excelência acadêmica quanto seu impacto transformador na comunidade escolar. Seu discurso desafiou a turma de formandos a examinar suas próprias suposições e se comprometer a criar ambientes mais inclusivos onde quer que seus futuros os levassem. Hoje deixamos este lugar transformados, disse ela a seus colegas. Não apenas pelo conhecimento que adquirimos de livros e palestras, mas pelas experiências que nos ensinaram a ver uns aos outros com mais clareza. Aprendemos que a força assume muitas formas, que a coragem pode ser silenciosa e barulhenta, e que as vitórias mais importantes são frequentemente conquistadas não pela força, mas pela compreensão. Os aplausos que se seguiram foram sustentados e sinceros, representando respeito genuíno em vez de obrigação educada. Muitos pais e membros do corpo docente ficaram visivelmente emocionados com suas palavras e com a jornada que a havia trazido até aquele momento. Após a formatura, Ana Clara se matriculou em um programa de pré-direito de uma universidade de prestígio, planejando se especializar em direitos de pessoas com deficiência e liberdades civis. Helena e Davi permaneceram amigos próximos, com Helena buscando jornalismo e Davi desenvolvendo software de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O programa adaptado de artes marciais do mestre Tanaka continuou a crescer, eventualmente se expandindo para outras escolas do distrito. As técnicas e a filosofia que ele havia ensinado a Ana Clara estavam agora sendo compartilhadas com centenas de alunos, criando um efeito cascata de conscientização e capacidade. Marcos Vinícius, enquanto isso, enfrentou consequências contínuas de sua expulsão. Várias faculdades rescindiram as ofertas de admissão quando souberam sobre seu histórico disciplinar, e ele foi obrigado a completar extenso serviço comunitário e aconselhamento antes de ser considerado para matrícula em outro lugar. A experiência o forçou a confrontar o privilégio e o preconceito que haviam moldado sua visão de mundo. Embora o processo tenha sido difícil e humilhante, ele acabou levando a uma genuína autorreflexão e a um compromisso de reparar seu comportamento passado. Anos depois, Marcos Vinícius escreveria uma carta para Ana Clara, reconhecendo o dano que havia causado e expressando gratidão pelas lições que sua força e dignidade lhe haviam ensinado. Embora eles nunca se tornassem amigos, seu sincero pedido de desculpas representou crescimento pessoal e a possibilidade de redenção mesmo após erros graves. Para Ana Clara, os desafios na preparatória Campos Elíseos foram dolorosos, mas, em última análise, transformadores. Eles a forçaram a revelar capacidades que ela havia mantido escondidas, defender princípios que ela valorizava profundamente e descobrir qualidades de liderança que ela não sabia que possuía. A garota que havia entrado naqueles corredores de mármore como uma aluna transferida, buscando apenas concluir sua educação, se tornou uma defensora, professora e inspiração para outros que enfrentavam suas próprias lutas com adversidade e discriminação. Sua bengala branca continuou a tocar seu ritmo constante aonde quer que fosse. Mas agora, aquele som representava algo diferente. Não era mais apenas uma ferramenta de navegação para uma aluna cega se movendo por um ambiente incerto. Tornou-se um símbolo de progresso determinado, força silenciosa e a crença inabalável de que toda pessoa merece ser vista por quem realmente é, em vez do que os outros presumem que ela seja. A história de Ana Clara Souza lembrou a todos que a conheciam que as vitórias mais profundas são frequentemente conquistadas não através de confrontos dramáticos, mas através da escolha diária de responder à crueldade com dignidade, de encontrar a ignorância com educação e de transformar desafios pessoais em oportunidades para mudanças positivas.
No final, os corredores da escola preparatória Campos Elíseos ecoaram não apenas com o som de sua bengala, mas com o impacto duradouro de uma jovem que havia ensinado toda uma comunidade a ver além de suas suposições e a reconhecer a força extraordinária que pode emergir do que outros podem perceber como limitação.